Fala pessoal do canal, Servinho aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos analisar aqui a série da Fúria contra Gigabyte Marines, ou mais conhecida como GAN. E pessoal, perdemos mais uma vez para GAN, perdemos mais uma vez a segunda MD5, a segunda série de um campeonato internacional. O Brasil tem esse histórico ruim de sempre perder para GAN, isso é um histórico ruim, mas para mim um histórico ainda pior de a primeira série de um evento internacional. O time brasileiro joga muito bem, mostra que tem condições de superar um time gringo, né, vamos dizer assim. E na segunda série, que a maioria dos brasileiros consideram o time que está representando a gente favorito, perde a série. É toda vez o mesmo script, o mesmo roteiro, cara. E eu tenho uma teoria do porquê isso acontece. Eu acho que o brasileiro, cara, ele tem inúmeras qualidades, claro, mas um defeito que o brasileiro tem, cara, é a soberba, assim, é a prepotência, sabe? Então, tipo, o Brasil jogou contra a G2. Mostrou um jogo bom, mostrou um jogo sólido. Você fica confiante, você fica grandão. Só que você não pode menosprezar o próximo time que você vai enfrentar, cara. Eu vi streamers, eu vi várias pessoas falando, pô, é só ganhar da GAN e vai enfrentar a G2 de novo. Pô, agora é destruir a GAN e ganhar da G2 de novo. Tipo, cara, a GAN também joga, sabe? Eles estão no mesmo campeonato que a gente. E eles têm um motivo para estar nesse campeonato, é porque eles também ganharam na região deles. Então, eu acho que esse menosprezo faz o time brasileiro, não sei, entrar com o nariz empinado, achar que já tá ganho, menosprezar o adversário. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu nesse caso da Fúria aqui, mas pelas pessoas em volta ali que estavam torcendo, que estavam analisando, criticando também, eu senti uma soberba muito grande, tá? Muito grande mesmo. E é toda vez a mesma coisa. Todas as vezes a mesma coisa. O time brasileiro joga bem a primeira série, a gente fica soberbo, a segunda série já é nossa, já ganhamos, somos favoritos, e nós perdemos e somos eliminados. E foi o que aconteceu aqui novamente. Vou falar jogador a jogador aqui, tá? Vou começar falando do melhor jogador brasileiro nesta série, lembrando, eu analiso série a série, tá? Não tô falando do jogador como histórico da vida dele. Ele é um jogador ruim, ele é um jogador bom. Não, ele foi um jogador ruim nessa série, ele foi um jogador bom nessa série. E para mim, o melhor de todos nesta série MD5 aqui foi o Tuts, cara. O Tuts, ele jogou bem com todos os bonecos que ele pegou, cara. Jogou bem de Ahri, jogou bem de N, jogou bem de Sylas, jogou bem de Kassadin, jogou bem de... Deixa eu ver o outro boneco que ele pegou aqui. Azir. Cara, ele jogou bem com tudo. Tudo. O Tuts performou como gente grande, cara. E pra mim, isso é só uma evidência do quão inconstante a Fúria é. Porque enquanto na série contra a G2, eu mencionei aqui, eu fiz vídeo também e tal, vou deixar no izinho caso vocês queiram ver, né? Eu mencionei que o Tuts, ele foi o jogador mediano ali. Ele fazia plays boas e plays ruins. Aí chega nessa série contra a GAN, a grande maioria das plays, das jogadas que ele faz, são boas, cara. Ele amassou os dois mid laners da GAN. Um é o Ares e o outro, se eu não me engano, chama Emo. Os caras trocaram o mid lane durante a série para ver se dava conta do Tuts, de tão bem que ele estava, de tão constante que ele foi, consistente talvez, né, uma palavra melhor, nesta série contra a GAN. E aí o segundo melhor jogador, o jogador que eu acho que... não posso falar que ele foi perfeito na gameplay dele, mas para mim que ele jogou bem, assim, conseguiu aparecer, pra mim foi o Jojo, que também é outra evidência do quão inconstante esse time da Fúria é, cara. Porque o Jojo, pra mim, contra a G2 jogou muito mal. E aqui contra a Marines ele jogou bem. Ele não foi ótimo, tá? Não é isso que eu tô falando, não. Ele tomou uns pick-offs, fez umas jogadas esquisitas ali, mas no geral, eu acho que ele jogou consistentemente bem, tá? O Jojo nesta MD5 aqui. E aí vamos para a minha decepção, minhas duas decepções, na verdade, que foram o Gigo e o Tatu. Porque esta foi a primeira série que eu vi do Tatu que ele foi completamente anulado pelo jungle inimigo. Eu tô ignorando o jogo 2, tá? O jogo 2 eu vou falar a parte no final do vídeo. Tô considerando principalmente o jogo 1, 3, 4 e 5. O Tatu, ele foi anulado pelo Levi, cara. O Levi simplesmente, nesta série aqui, nessa MD5, foi um jungler extremamente superior ao Tatu, cara. E o Levi, ou Levi, chame como você quiser, ele só pegou campeão, cara, porradeiro. Pegou Pantheon, pegou Vi, pegou Viego, pegou Kha'Zix, pegou Naafiri.
Não pegou um Sejuani, não pegou Skarner, não pegou, sei lá, um Maokai. Ele só pegou jungle, cara, que performa, jungle que precisa de micro. E o cara representou, de novo, ignorando o jogo 2, tá? Então o Tatu, pra mim, foi uma decepção nessa série, junto com o Gigo, porque o Gigo destruiu o top laner da G2, o Broken Blade, e chegou aqui e enfrentou um top laner que eu não vou mentir pra vocês, eu não acompanho o LoL internacional, tá? Eu só acompanho o LoL do Brasil mesmo. Ele enfrentou um top laner que se chama Kiaya, e esse cara, ele, todas as partidas, de novo, tirando o jogo 2, na minha opinião, ele jogou melhor que o Gigo. Ele fez mais coisas que o Gigo. Então, pra mim, foi uma decepção muito grande, tá? Mas, sem dúvidas nenhuma, o pior jogador dessa fúria nesta série aqui, eu vou até englobar o MSI como um todo, tá? Foi o Ayu. Porque o Ayu, cara, a primeira partida, o que ele jogou de Smolder, o que ele jogou mal de Smolder, cara, não tá escrito, assim. Teve um momento que ele tinha Flash, Purificar, Cimitarra Mercurial, que a passiva dela é a mesma coisa que Purificar. Ele tinha um E dele, que é meio que um dash, que ele consegue atravessar a parede no voarzinho dele. E tinha o ult que dá um pouquinho de vida. Ele conseguia morrer, cara, toda hora. Toda hora. E o primeiro jogo, se a Fúria vence... Lembrando, a Fúria venceu o jogo 2 e o jogo 3. Se a Fúria vence o primeiro jogo, que durou quase 50 minutos, se eu não me engano, talvez poderia ser um 3-0 pra Fúria. Mas eu acho que o Ayu, de verdade, cara, e não é pesando muito nele não, tá? Porque ele é um jogador novo, pode estar nervoso e tal, mas jogou muito abaixo. Jogou muito abaixo, muito, muito, muito. De novo, tirando o jogo 2, que eu vou falar no final do vídeo. Jogou de Ashe. Cara, não gosto da build que ele faz de Ashe, não gosto da build que ele fez de Yasuo. E eu sinto que talvez por ele ser inexperiente, não sei. Eu sinto que ele não tem uma flexibilidade com as builds dele, tá? Todo jogo de Ashe ele faz Dançarina Fantasma. Em nenhum jogo ele faz Runan. Então acaba ficando previsível pro time inimigo. Mas pior do que esse item da Ashe, que ainda dá pra jogar de Dançarina Fantasma, jogar super bem e tal, é o Yasuo dele, cara. E eu não sou oportunista, tá? Porque se vocês verem meu vídeo da série da Fúria contra a Cade, eu fiz um vídeo depois dessa série. Eu falei isso. O Ayu ganhou, a Fúria ganhou de Yasuo, mas o Ayu não jogou bem de Yasuo. E pra mim o Ayu ele não joga bem de Yasuo. O time ao redor dele consegue proteger ele e salvar ele de várias jogadas que na minha opinião são equivocadas dele, tá? Além disso, a build que ele sempre faz que é um mata-kraken. Contra a Vivo Cage, ele fez mata-kraken contra tanque, o time conseguiu ali ajudar e eles ainda venceram a partida. Aqui, pessoal, ele tava contra Caçante e contra um Brawl, chame como você quiser, né? Tanque, extremamente, com muita vida, né? Extremamente armadura ali e tal. Ele fez mata-kraken e teve uma jogada que pra mim é muito simbólica, que é o Ayu e o Gigo. O Gigo tava de Renekton, se eu não me engano, e o Ayu de Aço, tentando matar o Caçante. E faltou um pouquinho de dano pra matar. Qual que era esse pouquinho de dano? Era o Rei Destruído. Então eu não entendo por que ele faz mata-kraken independentemente do time adversário pra Yasuo. Ele faz mata-kraken, não importa. E pra mim, como eu disse novamente, ele não jogou bem de Yasuo, nem nessa série aqui contra a Gun, e nem na série contra a Vivo Cage. E o último jogo, não tenho o que falar, o último jogo foi só um amasso da Gun mesmo. Eu não sei o que acontece com a Fúria, de verdade mesmo. É um time muito inconsistente, muito inconstante. É até... Eu sei que é um discurso fácil falar que a PEN deveria estar representando o Brasil, tá? Porque eu também não tô sendo oportunista, tá? No meu vídeo de análise da final, eu falei que a PEN jogou sim melhor que a Fúria, mas em 2 batalhas a Fúria venceu os 2 primeiros jogos, aí o terceiro a Fúria realmente amassou a PEN. Mas eu acho um pouco sacanagem falar que a PEN ia representar melhor que o Brasil, porque a Fúria ganhou da PEN. Então assim, pô, quem ganha, a final, representa o Brasil, ponto final. O outro time ficou em segundo lugar, chora e vai jogar o próximo campeonato, né? Mas me incomoda um pouco um time tão inconsistente, tão inconstante, representar um país inteiro, sabe? Tipo, a PEN foi muito mais constante durante toda a LTA Sul, chegou na final, não sei o que aconteceu, ficaram com o nariz empinado e levaram uma surra no terceiro jogo. Beleza, a Fúria realmente tinha que estar aqui representando o Brasil. Mas me incomoda muito, sabe? Eu mencionei que ia comentar sobre o segundo jogo, eu não esqueci, né? Cara, o segundo jogo da Fúria, que foi o único jogo que os 5 jogadores jogaram extremamente bem, amassaram a Gun. Sim, amassaram mesmo, tá? Foi um stomp muito parecido com o stomp do jogo 5 que a Gun fez em cima da Fúria. A Fúria fez em cima da Gun no jogo 2. E esse jogo 2 aqui é o que eu esperava
de todos os jogos da Fúria contra a GAN após o jogo que a Fúria teve contra a G2. Porque vamos ser honestos aqui, a G2 é mais time do que a GAN. Só que, como eu disse, eu não sei o que acontece. Eu não sei se é o nariz empinado, não sei se os jogadores da Fúria acharam que já tava ganho. Não sei, cara, foi estranho. Porque todos os jogos, tirando o jogo 2 que a Fúria amassou, méritos totais da Fúria, tirando o jogo 2, o jogo 1, 3, 4 e 5, a Fúria perdeu o early game pra GAN. É só você ver aí. O jogo 3 que a Fúria venceu de virada, os caras acho que estavam com 5 mil de ouro de vantagem. Então, assim, a Fúria jogou pior que a GAN. Se a Fúria vencesse o quinto jogo, ficasse 3-2 pra Fúria, como um todo, na série inteira, a Fúria teria jogado pior que a GAN. E aqui as análises que eu faço, é claro, é minha opinião, né? Não sou nenhum profissional do LoL, longe disso. Mas as minhas análises aqui, eu tento ignorar vitória, entendeu? Tipo, a vitória não é a coisa mais importante na minha análise. É claro que a vitória é o que te garante no campeonato, né? Te garante a continuação do campeonato, ganhar o campeonato. Lógico que a vitória é muito importante. Mas ela não é importante para a análise. A análise do jogo, a análise dessa série, me faz vir aqui falar pra vocês que a GAN jogou melhor que a Fúria, independentemente se a Fúria tivesse ganhado dela. Porque, como eu disse, em 4 dos 5 jogos, a GAN jogou melhor que a Fúria. E isso é fato, Então, é foda, cara, é foda, porque eu torço pro time, sabe? Eu fiquei o dia inteiro assistindo os caras jogar pra perder desse jeito, assim, é complicado, é todo ano, todo campeonato internacional. Eu tô falando de mim, mas todos os brasileiros que gostam, torcem, também sofreram muito, né? Tipo, todo campeonato a gente tá lá torcendo, incentivando os caras, hypando os caras e não sei, velho, não sei. Eu sinto que não é micro, não é mecanicamente os jogadores brasileiros são piores do que os outros. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que o nosso macro é pior do que os times internacionais. Além disso, o mental aqui do Brasil, o mental dos jogadores brasileiros, são mais fracos do que o mental dos jogadores internacionais, assim. Pra mim, essa derrota aqui é mental, cara. É mental. É mental total, porque mesmo que a GAN tenha ganhado o early game de quase todos os jogos da Fúria, a Fúria ainda tinha capacidade de virar os jogos, tanto que ela conseguiu virar no jogo 3, no jogo 1 eu acho sim que a Fúria conseguiria ganhar, então assim, você vê ali que tem um potencial. Pô, o que a Fúria jogou contra a G2 foi incrível, incrível mesmo, tá? Mas, não sei, cara, não consigo nem zoar, nem criticar muito pesado, assim, eu só acho triste mesmo. Aí os caras vão voltar pra casa, jogadores novos que estavam hypados, vai saber quando esses jogadores vão voltar para um campeonato internacional, porque se fosse a PEN, se fosse a Loud, se fosse, sei lá, a Isurus, são jogadores mais experientes, às vezes eles nem iam com uma vontade tão grande de ganhar esse campeonato, de ganhar os jogos. É óbvio, eles iam querer ganhar, óbvio. Mas não ia estar com essa vontade de 5 jogadores novos, tirando ali o Jojo, talvez, e o Gigo, né? Mas assim, 5 jogadores que, sabe, são mais novos ali, estão com sangue nos olhos. E mesmo assim, o Brasil não foi capaz de passar de fase. É triste, cara, é triste. É triste, mas não é surpreendente, né? Acho que ninguém ficou surpreso pela derrota da Fúria, né? Decepcionado, com certeza. Enfim, pessoal, essa foi a minha análise. Os vídeos sobre o MSI se encerram por aqui, porque, sendo extremamente honesto com vocês, eu não sinto a menor vontade, o menor prazer de assistir times gringos, times internacionais de LoL jogando entre si. Não me hypa, assim, eu não tenho um vínculo com esses jogadores, sabe? Diferente de ver 5 jogadores brasileiros. Então, se encerra aqui o MSI no canal, o LoL brasileiro até o terceiro split da LTA Sul, né? Então, nos vemos lá. Lembrando, é claro, que eu conto com o seu like aqui nesse vídeo e a sua inscrição aqui no canal, que isso é muito importante para me animar, para mim ficar com ânimo, hypado para continuar trazendo conteúdos para vocês. É nóis, estamos juntos, eu te encontro no próximo vídeo. Falou!